Olá, a palavra do dia de hoje é sobre os laços do pecado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte B, assim: E deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado é o nosso inimigo mais persistente, determinado e pernicioso. O pecado ele procura roubar-nos todas as coisas boas que Deus projetou para nós. O apóstolo Paulo, falando sobre o pecado, ele diz que o pecado traz a morte. No entanto, o pecado trabalha de forma muito sutil. O pecado ele entra em nossas vidas quando e onde menos nós esperamos. Ele é tão atraente que somos levados a pensar que ele não poderia realmente nos prejudicar. Isso é muito sério. O pecado ele é furtivo e implacável e envolve as nossas vidas. E a verdade é que nós nunca poderemos correr a corrida que está marcada para nós enquanto estivermos presos ao pecado. Nós só podemos nos libertar dessa escravidão do pecado se recebermos a Jesus em nossas vidas e verdadeiramente tratarmos o pecado. E para isso, será necessário reconhecer o pecado pelo que ele é. E sendo assim, não devemos enxergar o pecado como um simples mau hábito ou fraqueza. Caso contrário, nunca escaparemos do seu alcance. Eu também quero lembrar você que nós não podemos culpar os outros pelos nossos pecados. Não devemos permitir que este orgulho nos convença de que é humilhante demais admitir os nossos pecados diante do Senhor. Muito pelo contrário, quando você e eu nos humilhamos perante o Senhor, quando nós reconhecemos as nossas mazelas, o próprio Senhor, Ele nos exaltará. Observe ainda que o pecado pode nos cegar, pois nem sempre chama a nossa atenção, mas sutilmente rouba-nos o poder e a vitória espirituais que poderiam ser nossas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é que não há nenhuma extensão em que o pecado possa nos emaranhar, que a graça de Deus não seja abundante ainda mais para nos libertar. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E você? O pecado roubou a sua alegria? Isso impediu que você fosse o melhor marido, esposa, filho, filha ou amigo que poderia ser? Está sendo impedido de crescer espiritualmente? Caso você tenha se envolvido com o pecado, eu quero dizer para você que Deus ele pode libertá-lo imediatamente. E não importa o quão desolado você esteja agora. Jesus Cristo, Ele te ama. E se essa mensagem ajudou você, se inscreva aqui no meu canal e deixe um comentário e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Fique na paz.